poucos anos. Só no Globo Rural são 20 anos já? Só no Globo Rural, Caramba. desde 2004, né? Vai fazer 21. Não, fez 21 agora em abril, que eu tô no Globo Rural. Vou fazer minha propaganda aqui, né? O maior share do domingo, a maior audiência do domingo de manhã. Então, assim, muito querido pelo público. A gente tem, eu brinco assim, puxa saco, né? Mas eu brinco que a gente tem o melhor público, né? Os melhores telespectadores, muito respeitosos, muito carinhosos, muito fiéis, né? A TV Globo mede taxa de fidelidade, né? De audiência. E sempre o Globo Rural lá figurando entre os primeiros na taxa de fidelidade. Então, assim, uma grande alegria. Ô Camila, vamos explicar aqui o que é share, né? Share, desculpa, gente, é verdade. Share é a participação, né? Então, assim, o número de ligados. Então, você tem lá 100 televisores ligados, quantos por cento estão com você? Então, o Globo Rural tem um share ali que beira os 40%, já às vezes passa o 40% dos aparelhos ligados ficam com o Globo Rural, 30 e poucos por cento com o Globo Rural, que é uma marca muito boa. Muito alto, né? Pionte, mas você sabe que quando teve essa mudança, né? E eu cheguei depois dessa mudança, mas até hoje, quando a gente vai para o interiorzão do país, né? Esse Brasil profundo, as pessoas reclamam. Falam, nossa, eu gostava do Globo Rural. Cedo assistindo. E você vê, hoje tem tantas ferramentas, por exemplo, para você saber sobre o clima, né? Se vai chover ou não. Mas as pessoas gostavam de ver isso no Globo Rural Diário, né? Então as pessoas ainda cobram. Nossa, sinto falta do Globo Rural Diário. Eu gosto de falar muito da questão de agro, mas eu realmente não entendo nada, assim. Eu não minto também, que eu não entendo. O que eu acho curioso, assim, que eu acho legal de ver no Globo Rural, quando eu acordo e assisto, é que às vezes tem matérias sobre coisas muito específicas. A praga tal, da laranja tal. E é muito, muito específico e funciona, né? Uma coisa muito... É uma atenção muito bem dada a qualquer situação, né? A gente sempre fala que nós não somos um programa de agro. Eu sempre respondo isso. Sempre que eu vou dar uma palestra, ou falar sobre o Globo Rural, ou conversar sobre isso, eu falo, nós não somos um programa de agro. Agro é o sistema produtivo, então nós também cobrimos o agro, né? Que são todos os sistemas de produção. Nós somos um programa que se propõe a mostrar para o Brasil todo o universo rural, né? O campo brasileiro. E ele é muito amplo. Ele tem desde questões como lidar com uma praga pequenininha, como ele tem economia, saúde, educação, problemas de infraestrutura, cultura, uma cultura riquíssima. Ele tem culinária. Então, eu acho que é nessa pluralidade que o Globo Rural se constitui e cresce. E trazendo... que é uma coisa até que eu acho que a gente conseguiu trazer para o documentário também, quando a gente for falar, que é trazer a pessoa, a história humana para o centro de tudo que está sendo dito. E eu acho que histórias humanas sempre conectam, né? Então, o Globo Rural, se você for pensar na nossa civilização, né? O Brasil, ele tem uma urbanização muito recente. Do ponto de vista da história, é muito recente essa nossa urbanização. Quase todos nós ainda temos um pezinho na roça, né? Então, assim, muita gente assiste ao Globo Rural e pensa o seguinte: ai, nossa, eu lembro do meu avô. A gente recebe esse relato. Ah, eu assisto o Globo Rural, eu lembro do meu avô, eu lembro do meu pai, eu lembro do meu tio. Porque são pessoas dos nossos antepassados que viveram essa realidade do campo. Ou hoje, né, com a vida nas cidades grandes cada vez mais agitada, essa confusão. Então, às vezes, também a pessoa não é do campo, mas ela assiste ao Globo Rural e pensa o seguinte: ah, eu queria viver isso aí. Então, sabe uma saudade do que eu não vivi? E eu não sei se alguma pesquisa mostra isso, mas as pessoas estão um pouco querendo voltar ou para o mato, ou para espaços maiores. A pandemia fez, assim, a gente chama de neo-rural, né? Surgiu um termo, isso, neo-rural, né? Porque a pandemia fez um pouco as pessoas olharem que queriam essa vida mais... Essas cidades mais do entorno dos grandes centros, elas ficaram muito... Serra da Mantiqueira, né? Ganhou, assim... E aí são pessoas que trouxeram também um pouco do seu conhecimento. Hoje fazem produtos mais gourmet, certificados, né? Foram buscar nichos de mercado. Essa coisa mais orgânica também. Mais orgânica. Então, assim, esses neo-rurais, eles cresceram muito, principalmente da pandemia para cá. Pessoas que estão buscando a vida no campo, né? E é muito legal a gente ver esse movimento, Pionte, porque essas pessoas voltaram para essas regiões, né, durante a pandemia, e são pessoas que estão dispostas a cuidar dessas regiões, a ter um cuidado muito grande, por exemplo, com a natureza, sabe? Produzindo de uma forma sustentável. A gente vê muito isso, que teve essa volta para o campo, mas com esse olhar de cuidar daquele espaço. Isso é muito legal. Agora, além da nostalgia, né, que a Camila fala, que a pessoa assiste e fala, nossa, lembrei do meu avô e tal... O Globo Rural em si, ele tem um cuidado com as reportagens, que a gente meio que abre uma janela para a pessoa realmente tentar se sentir naquele ambiente. Então, a gente cuida muito, por exemplo, do som. Isso eu aprendi muito no Globo Rural. Aliás, o Globo Rural foi uma segunda faculdade.
sabe, tem um cuidado muito grande nas reportagens para a gente ter aquele som ambiente, a gente tenta usar pouca trilha, sabe? A gente tenta transportar. Eu fico lá na ilha de edição, né? Falando assim, gente, o campo tem som, a gente não precisa sonorizar tanto as matérias, porque assim, no campo o galo canta, o passarinho pia, né? O trator vai, a máquina vem colher, então assim, tem aquele barulho de cozinha, então o campo tem muitos sons, então a gente não precisa trilhar tanto. A gente trilha, claro, as matérias, mas não precisa ser tanto, porque a gente precisa valorizar também o que o campo tem, né? E para além disso que o Edson falou, eu acho que tem uma coisa muito do Globo Rural também, que é um compromisso com a técnica também, com o que está sendo dito. Então, por muito que a gente traga as histórias humanas para o centro, a gente vá comunicar, a gente não acha que a gente fala só para quem mora no campo. Minha audiência é medida em São Paulo, capital, Rio de Janeiro, eu preciso falar com todo mundo. Mas a gente tem uma correção ali, assim, a gente pode até errar, a gente erra eventualmente, mas a gente faz uma reunião, a gente tem consultoria agronômica, veterinária também, porque a gente não quer falar para a pessoa de jeito nenhum, para ela passar um leite lá para matar o fungo da horta dela e cometer um erro. Então, assim, tem todo um compromisso também com a correção, e aí com isso a gente foi, acho que conquistando também 46 anos de história, né? Então, conquistando também muito da confiança, né? Eu sempre fico pensando, né? Outro dia o Paulo Vieira, humorista maravilhoso, foi ao Globo Rural e fez a gente pensar nisso, que ele falava assim, gente, no tempo de Google, ChatGPT, inteligência artificial, o Globo Rural tá aqui recebendo suas cartinhas escritas à mão, Chega muita né? carta? Diminuiu, né? Mas a gente deve receber ainda umas 80, 90 por mês, escritas à mão. Claro, mensagem de WhatsApp, 2.000, 3.000 por dia. Mas assim, é uma linguagem muito diferente. Por que, né? Por que a gente ainda continua recebendo isso? E o Paulo Vieira fala isso, assim, numa declaração que nos emocionou muito. Porque eles confiam no Globo Rural, né? Nesse tempo de fake news e tudo, em quem que eu confio? Eu confio no Globo Rural. Confio que o Globo Rural vai me dar essa informação cartinha correta. com dúvida? Tem cartinha com dúvida, a maioria é cartinha com dúvida. E não só dúvida, às vezes o cara manda a dúvida dentro da carta. Chega lá uma laranja podre, um pedacinho. Vira e mexe, a gente recebe a praga, o fruto, a folha manchada. Tem que abrir dentro com de uma luva ali. caixinha. É uma relação de muita proximidade. Problema, né? Agora, uma curiosidade, um bastidor do Globo Rural, que a Camila meio que disse, que é o seguinte, nós temos um momento antes da reportagem ir ao ar que a gente chama de video show. Ou seja, a reportagem passa por uma curadoria. É muito, muito legal isso, né? Além dos jornalistas do próprio programa, passa então por um veterinário e um agrônomo. Tem uma... O seu Henrique Ortolani, o seu Shukichi, Kurosawa, que eles, sabe, justamente para a gente evitar dar uma informação errada. Então, é um cuidado muito, muito grande com isso. A gente assistiu nos últimos 10 anos uma explosão do termo agro, né? O agro cresceu, mas talvez o termo tenha crescido mais ainda. As pessoas passaram a usar isso. Você viu alguma mudança no programa por conta disso? De comportamento, de pautas, assim? O termo passou a ser mais usado por vocês também ou não? Acho que pelo Globo Rural não, porque a gente já fazia isso, né? Então, assim, acho que internamente não. Para fora eu percebo que sim, né? Então tem todo um interesse em como o agro está se comunicando, como levar as informações do campo para a cidade. É que meio que a gente já fazia isso. Uhum. Então não mudou muito o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de falar. A gente continua falando como a gente sempre falou. Mas parece que outras pessoas começaram a olhar mais para esse universo também, né? Outros jornais, outras emissoras. Então, vira e mexe, eu fico sabendo de uma emissora que também está fazendo alguma coisa para esse segmento, né? E isso virou quase uma cultura também, né? O agro, né? O que é o agro hoje? Não é só o sistema produtivo, como não é no Globo Rural. Mas é todo o que isso significa, o que tem por trás disso, né? Para além das questões econômicas, também um modo de vida. Aqui na EPTV, aqui na região de Campinas, tem o EP Agro. Tem. Que passa também, tipo, a EPTV tem. A maior parte das nossas afiliadas tem um programa de agro. Saindo ali de São Paulo, a maior parte delas tem um programa voltado para agro. Ai, gente, o Brasil é muito rural, né? A gente vive aqui nos grandes centros, né? A gente esquece um pouco, né? Mas o DNA do Brasil é rural, né? Então, assim, você quer conectar com o público do Brasilzão mesmo, você não pode virar as costas para esse universo, porque o DNA do Brasil é muito rural, né? A forma como a gente se constitui como nação, né? Tem tudo a ver. As nossas raízes estão no campo como nação, né? Então, tem tudo a ver. A gente vai falar da série agora, mas antes eu preciso, sempre que eu trago alguém aqui, eu me aproveito dos convidados.
a gente tá com uma praga aqui em casa, basicamente, que é mandruvá, é verdade. Sua mãe já falou dela pra mim, Você tá viu? sabendo? Tô sabendo. Hoje a gente tá gravando de manhã. Só hoje a gente já tirou 7 daqui. 5 que entraram e 2 que estão pra entrar. Porque a vizinha mudou e a casa tá meio largada, então não para de ver. O que eu faço? Vocês têm Vamos ligar. recomendação? Vamos falar com o Dr. Shukichi Kurosawa, que é outro cuidado que a gente tem, tá, Piuti? Eu vou te dizer que depois de todos esses anos, às vezes eu pego uma dúvida e eu passei... Você já sabe. Eu passei uns 5 anos, inclusive, nesse bloco aí, que cuida das dúvidas dos telespectadores. Então, vou te falar que às vezes eu pego uma questão aqui, olho e falo assim, isso aqui é mal do Panamá. Isso aqui é oídio. Isso aqui é cochonilha. Mas a gente tem todo um cuidado também de nunca se colocar nesse lugar, né? Nós não somos especialistas. Então, você escreva, vou pegar uma fotinha, eu acho isso. você manda um WhatsApp, escreva uma cartinha, que daí a gente encaminha para um especialista. Mas a Camila está sendo modesta, ela entende bastante. Eu vou até arriscar aqui, Camila, sei lá, fumo com álcool durante um tempinho e tal. Não damos essa recomendação. Porque a gente tava aqui outro dia, eles estão entrando e tinham no teto e caiu na cabeça da minha irmã. É uma situação maravilhosa. Bom, certamente você precisa, no mínimo, eliminar a quantidade de comida que eles estão tendo para se reproduzir dessa maneira. Tanto né? lugar para eles irem, eles entram aqui, que não tem nada para eles aqui.